Boa noite, meus alunos, boa noite para todos. Eu vou andar rápido, que a aula hoje é muito importante. Quem quiser fazer a inscrição, é só colocar aí para ganhar as apostilas. Ao mesmo tempo, meu site meu e-mail é admespirita@gmail.com. Sem perder tempo. Há 3 eventos de maior importância na Bíblia, segundo a minha modesta opinião. O evento mais importante na Bíblia, praticamente nos Evangelhos, o evento mais importante são os ensinamentos morais de Jesus. O segundo, em ordem de importância para mim, é a materialização de Jesus após o 3º dia de crucificação, que foi chamado pela Igreja de ressurreição. Na visão espírita, foi o perispírito de Jesus materializado que circulou como se fosse um corpo humano. E na terceira, em grau de importância, a materialização que nós vimos do Monte Tabor. A materialização do Monte Tabor vai apresentar 3 interfaces: Moisés e os profetas, o Velho Testamento, Jesus e Elias, o futuro. Vamos analisar mais uma vez esse ponto, porque ele corporifica toda a linha de continuidade, desde o judaísmo, passando pelo espiritismo, e passando pelo cristianismo, e alcançando o espiritismo. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto do monte. E foram transfigurados, e foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandecia como um sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A transfiguração nós vimos que é um fenômeno ectoplasmático, que nós não vamos entrar em mais detalhes que já falamos. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele, interlocutando, tendo uma interlocução com ele. Não foi uma visão, foi Moisés e Elias falando, é um pouco diferente, é mais concreto. Então disse Pedro ao Senhor: Jesus, bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, de acordo com a cultura judaica, que colocava tendas em homenagem a determinados eventos, em lembrança ao tempo que passaram no deserto. Falava ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então essa luz, essa nuvem, descendo do céu nesse momento tão importante, magno do próprio Evangelho, testificava Jesus como filho amado de Deus. Nós que não sejamos menos amados. Deus vai nos amar a todos da mesma forma, mas esse era o filho escolhido. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Muito bem. A partir desse momento, os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Ou seja, a crença dos judeus era que Elias deveria vir, ou deveria vir algum outro profeta, ou Jeremias, enfim, ou até João Batista, que eles formularam. Mas João Batista já tinha sido decapitado. Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir primeiro e restabelecer. Olhem só, meus irmãos, todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. Elias veio, eles não reconheceram, e o trataram como não quiseram,
e Elias não pôde restabelecer todas as coisas. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado. Era a própria encarnação de Elias em João Batista. Muito bem. Dentro desses eventos, nós vamos tirar aqui 3 passagens da maior importância. Primeiro, Moisés, materializado ao lado de Jesus. Moisés configura a lei e os profetas, uma grande fase da nossa civilização ocidental, da nossa religião. No meio, Jesus nos dá, com a sua chegada, uma nova concepção de Deus, um Deus brando, um Deus misericordioso, um Deus afetuoso, não um Deus ameaçador e punitivo que estava em Moisés. E, ao mesmo tempo, ele nos leva, nesse momento, a João 14. Dentro desse contexto, Jesus nos traz a João 14, que é outra colaboração dele. Então, em João 14... meu Deus... Se me amais, observai os meus mandamentos. João 14. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, quer dizer, outra ideologia, outro saber, outro conhecimento, para que fique eternamente convosco, ficar convosco eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o veio, porque não o conhece, porque não está ainda capacitado a entender essas grandes verdades. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Outra vez, o Consolador é a ideia e o saber da doutrina de Jesus, agora numa fase posterior. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ou seja, Jesus não tinha dito absolutamente tudo, tinha dito quase tudo. E esse quase que faltou seria ensinado agora pelo Consolador. E vos fará recordar tudo que vos tenho dito, ou seja, aquilo que foi esquecido, o Consolador recordará. Então, a segunda passagem que vocês têm que ter é a concepção de Deus, a vinda do Consolador, anunciando que ele virá para trazer novas comunicações, novos conhecimentos espirituais, novos juízos de valores, novas verdades, além daquelas, e ao mesmo tempo recordar o que tinha sido esquecido. E em Lucas 17, também dentro desse contexto que nós estamos apontando, eis o texto. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Quer dizer, não será visível, não é algo corporificável. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bom, a partir desse momento, desculpa um pouco resfriado, a partir desse momento, Jesus mostra que todo o simbolismo dele, todo o discurso dele é um discurso fundamentalmente e unicamente espiritual. Ou seja, o reino de Deus que nós estamos procurando está dentro de nós. E é dessa reformatação, ou dessa evolução, ou desse progresso que nós faremos umas novos referenciais em nós, é que o reino de Deus gradualmente aparecerá. Então, é a terceira mensagem de Jesus nesse momento. Concepção de Deus, o Consolador prometido, João 14, e a existência de Deus em nós, o reino de Deus em nós, em Lucas 17. E, finalmente, vem a passagem de Elias, porque Elias, de acordo com o Consolador, diz: o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que tenho dito. E aqui, nesse trecho que nós vimos João, é claro que ele diz, e Elias veio
para restabelecer todas as coisas, mas foi tratado como foi tratado, eles conheceram que é o Espiritismo. Então, nesse contexto, fecha-se aqui a grande síntese desse trabalho secular milenar, que eu plenamente acredito. Aqui atrás está a imagem aqui de Jesus, aqui eu botei, sem Jesus não há Espiritismo, sine Jesus ibi Spiritisme, eu coloquei para marcar definitivamente uma posição minha, mas que está calcada nos Evangelhos e calcado no Livro dos Espíritos, nos Evangelhos segundo o Espiritismo e na própria Bíblia. Moisés, no Monte Tabor, é a lei e os profetas. Jesus é a concepção de um Deus novo, amoroso, misericordioso, indulgente, bom, por excelência. É a concepção de João 14, que nos faz trazer agora uma nova doutrina, que vai trazer algumas coisas que não foram ditas e outras que serão recordadas. E Lucas, em 17, que diz que o reino de Deus está em nós. E mais à frente, após Jesus, Elias virá restabelecer todas essas coisas. Elias veio com Jesus para restabelecer o Espiritismo? Não. Estabelecer o cristianismo dentro da sua plenitude, o que só o Espiritismo poderia trazer de forma didática, de forma, eu diria, consentânea, a boa compreensão, a lógica e a plausibilidade. Agora vocês perguntarão, mas quem é Elias que vai estabelecer? Eu tenho os estudos aqui, que eu não posso me alongar, que parece coisas mais ou menos bem determinadas, que Elias é a encarnação, Allan Kardec é a encarnação de Elias. Por isso que ele veio com essa missão. Bem, meus irmãos, era isso que eu queria dizer a vocês. 3 núcleos fundamentais no nosso Evangelho. Ensinamentos morais de Jesus é o mais importante para mim. A materialização de Jesus, ele vence a morte, no caso, porque se ele não vencesse a morte, não aparecesse materializado e não ressuscitado, mas materializado, seu perispírito materializado, como foi o perispírito lá de Moisés e foi o perispírito de Elias, lá no Monte Tabor, Jesus seria o quê? Um profeta. Mas pelo fato de ele vencer a morte, ele superou os próprios profetas. É a segunda passagem. E dentro dessa passagem, as 3 interfaces. Moisés, profetas, Jesus, com suas funções de Cristo e Elias para restabelecer o Espiritismo. Portanto, era isso que eu queria trazer a vocês, hoje no dia 13, que é um dia que eu pessoalmente tenho um amor muito grande. Eu espero que hoje eu tenha expressado com melhor vigor. Ontem eu estava um pouco cansado, eu não gostei da minha apresentação, mas hoje eu sei que vocês vão estudar isso, vão refletir sobre isso e entendam que nada no mundo ocorre por acaso. Tudo tem uma razão e tudo tem uma finalidade. A pior das doenças, a pandemia que nós estamos vivendo, o isolamento social, a falta de contato, a falta de um sorriso amigo, de um abraço, de um toque, de um beijo na face, toda essa questão de sociabilização, de afeto, de humanidade, nós estamos afastados. Nós estamos afastados por quê? Para poder fazermos a introspecção nesses dias, reerguermos os nossos espíritos para que eles alcancem outras visões da vida e outras perspectivas do futuro. Que Deus nos abençoe, que Jesus ali esteja conosco. Muito obrigado, boa noite.